Rodrigo, meu caro. Olá, boa noite. Muito boa noite. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certinho. Fora o frio do sul, o resto tá ótimo. Que coisa boa, né? Isso aí. Veio uma Família chuva tá boa, bem? né? Não sei como que tá aí, mas aqui tá frio e chovendo. Aí. Aqui tá entrando uma frente fria, tá começando a querer dar uma esfriada, mas ainda tá sob controle. Ah, que bom, que bom. E como estão as coisas? Como estão os trabalhos? Tudo ótimo. Que bom, Tudo doutor. ótimo. Que bom. Tudo muito positivamente bem. Ótimo. Vamos ter uma noite aí com um bate-papo bem interessante hoje. Tu sabes que eu vou, sobretudo, levantar muitas bolas para te ir cortando, né? Vamos lá, vamos lá. A ideia é essa. E vamos aproveitar e vamos tirar dúvida e conversar aí. Tem muita coisa interessante para a gente falar. Bem, inclusive, eu andei levantando, Rodrigo, algumas coisas relacionadas ao mercado, né? Eu andei levantando algumas coisas relacionadas ao mercado, cosmético, enfim, a tudo que a gente pode tirar, pode levantar de ensinamento dessa nossa conversa de hoje. Inclusive, eu falei sobre isso com muitos alunos, com muitos colegas, né? Porque, principalmente para quem tem esse contato com a dermatologia, a cirurgia plástica, eu acredito que muito provavelmente é vontade de vários colegas ter uma linha de produto. Né? Claro, claro. Quem é que trata da pele? Mas não vamos falar sobre isso agora, não, senão a gente começa, a gente entra no assunto. Né? Vamos deixar o pessoal ir entrando, vamos respeitar também o nosso horário. Tudo teu está preparado aí? Ótimo, não? E é interessante a gente conversar também. Eu sei que a gente já tem o ânimo de a gente começar a falar sobre o assunto, mas eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas também, sabe, doutor Stanley? Tenho certeza absoluta. Eu, pessoalmente, né, ainda que a gente já tenha experiência de trabalhar junto no desenvolvimento, né, junto lá com o nosso queridíssimo amigo doutor Eliseu, né, da Dermaport, dos cosméticos capilares, né, e a gente já tinha conversado um pouco sobre todo esse desenvolvimento, mas eu ainda tenho um monte de dúvida e eu também ainda tenho vontade de entender um monte de coisas com relação a esse processo de criação. Né? Ótimo, ótimo. E lógico que eu, pelo menos, ainda penso, e nós ainda vamos conversar sobre isso no futuro, eu ainda penso sobre vários produtos, várias coisas que nós podemos fazer dentro do mundo da cosmética. Então ainda tem muita coisa para a gente falar e nem estou entrando nos cosmecêuticos, que aí é outra história. Né? A gente tem uma live para a gente falar só sobre os dermos cosméticos. Exato. Né? Eu não estou nem falando dos nutracêuticos, nem estou falando nada disso, dos nutracêuticos, não estou nem falando nada disso, não. Mas a ideia de que podemos montar, que é viável para todo colega, para todo mundo que gosta do mundo da estética, essa ideia que é viável você ter uma linha de produtos e você trabalhar a sua linha de produtos para vender, abrir mercado para o seu produto, isso é algo que parece muito distante, né, da maioria da população. Não é assim. E que não é, né, doutor? Que não é. E é interessante a gente falar também de como é lucrativo, né, o nosso produto cosmético. Então, realmente a gente tem uma margem excelente para a gente falar sobre cosmético e o pessoal consegue ter uma ideia de qual é uma quantidade mínima que eu posso produzir hoje, qual que é a margem, né, que o pessoal acaba utilizando nesse mercado. E, principalmente, eu acredito que hoje vai ser um dia interessante para a gente falar sobre o uso adequado de cosméticos também, né? Que tem muitas dúvidas que o pessoal tem. Onde eu guardo o meu cosmético? De que maneira eu armazeno? Quanto tempo eu posso usar o meu cosmético, né? Às vezes a gente tem um preciosismo de não jogar fora. 10 anos que o creme está lá no banheiro e a gente não quer jogar fora, né? Então, isso é importante a gente falar também. Mas estou à disposição a hora que você quiser começar, a gente começa já. Já a gente está 8:55 ainda, está um pouco adiantado, né? Só para a gente não antecipar o horário que a gente marcou, porque vai que alguém é Caxias, né, e quer realmente entrar às 9 em ponto.
e aí a gente já tem começado, então nós estaremos bagunçando a nossa organização, né? Com certeza, com certeza. E até falando sobre lançamento de produtos, a gente está num período que o interessante é a gente desenvolver formulações agora, para que quando tudo isso passe, né, a gente tenha aí um produto excelente para colocar no mercado. Então, várias pessoas me perguntam, Rodrigo, como está o mercado, como estão os seus projetos, como estão os seus trabalhos? É importante a gente falar que posso te dizer que eu não tenho um dia parado, doutor. Todos os dias eu tenho bastante projeto, claro que com toda a segurança, com reuniões online, mas o projeto não para, né? A gente tem que pensar que nessa pandemia isso vai passar, que com certeza vai durar um tempo, isso vai passar, mas que o mercado cosmético não é só álcool gel, né? A gente tem inúmeros produtos aí. Esses dias eu estava discutindo com um colega do mercado, o número, não sei se o senhor já chegou a atender, o número de pacientes reclamando de mãos secas, de ressecamento devido ao uso prolongado do álcool gel. Claro. Então, a cosmética está aí para nos ajudar, sabe? Que eu acho que a gente pode ir muito além de simplesmente um álcool gel antisséptico, né? A gente tem vários produtos aí que nos protegem, nos hidratam e que fazem o mesmo efeito de um álcool gel. E isso é algo pouquíssimo falado. Até a crise toda do álcool gel, que do nosso ponto de vista, por ter um pouquinho mais de conhecimento, é desnecessária, porque a gente sabe dessas outras possibilidades, né? É algo que, às vezes, até levanta um pouco da teoria da conspiração, né? Porque todo mundo tão focado em álcool gel, né? Qual é esse interesse, né? Não é bem assim. Mas também, como toda crise, é oportunidade, né? É um momento idôneo para isso, para que todas essas possibilidades, esses umectantes, né? Esses hidratantes, sejam utilizados. Então, abre-se um mercado gigantesco agora, né? Para tratar as mãos. Inclusive, eu tenho percebido perguntas também relacionadas à beleza das mãos. Parece que agora está todo mundo dando mais importância para as mãos. Com Todo certeza. mundo olha mais para as mãos agora, né? Isso é uma coisa interessante. Falar sobre as nossas manchas senis, que são difíceis de tirar, não são, doutor? E que a gente pode cuidar com a cosmética muito antes. Antes de aparecer, ele se instala. Mas, inclusive, sobre a textura, né, do dorso, né, da mão, sobre o preenchimento dessa região, né? A não esqueletização dessa zona, né? Fazer tudo que é possível antes disso acontecer, né? Então, isso aí é um ponto interessante para a gente bater também. Antes de dar o nosso horário ponto, eu vou só buscar um pouco de água para já deixar aqui na minha mesa. Ótimo, aí eu ótimo. volto já já. Combinado. Se quiser pegar só um pouquinho de água para mim. Falou aí? Não, quando aumenta o volume, você tá falando aqui do meu lado, mas aqui você tá sério. Mas é normal. É normal? O que você quer? Enche de água para mim. Pessoal, o áudio tá legal, precisa aumentar um pouquinho, baixar o áudio. Como que tá o áudio aí para vocês? Perfeito, perfeito. Pronto, agora estou Estamos hidratados. Já estamos hidratados. Obrigado, Ermilka. É a Milka. Já estamos com o nosso horário, já, né? Vamos lá, vamos lá. Então, muito bem. Já aguardamos, né?
Agora, 9 horas em ponto, isso aí. 9 horas em ponto. Então vamos começar pontualmente, né? Tá ótimo. Rodrigo, estou deixando aqui já preparadinho. Então, meu caro, já o suporte está ok. Bom, o nosso tema hoje é sobre cosmético, mas nós não vamos falar simplesmente dar dicas, né? De como utilizar, de quais são os cosméticos, etc. Nós vamos falar um pouco do business disso, né? É isso aí, vamos falar. Do negócio. Isso. Para aquela pessoa como eu, né? Porque tu és especialista nisso, eu não. Mas para aquela pessoa como eu que tem interesse de ter uma linha de cosmético, né? De ter produtos com a sua marca, ou com o seu nome, ou com o seu grupo, o que tem que fazer? Ou, inclusive, desenvolver uma linha para sua clínica, para o seu hospital, né? Isso aí, isso aí. Essa é a ideia, não é assim? Essa é a ideia, a gente falar desde os primeiros passos. Na verdade, doutor, então, já que são 9 horas, eu vou começar me apresentando aqui para o pessoal, para a gente começar a nossa live. Também acho que muita gente já conhece o doutor Stanley, então para mim também é uma honra estar aqui hoje, nesse bate-papo gostoso aí, falando sobre o que eu mais gosto de fazer, que é cosméticos. Me sinto honrado e que seja uma das primeiras, doutor Stanley, que a gente possa falar muito assunto ainda nessa área cosmética mais para frente. E vamos, não tenho dúvida. Vamos falar muita coisa sobre isso ainda. Tá ótimo. Pessoal, então meu nome é Rodrigo, né? Sou Rodrigo Novakoski. Eu sou químico e farmacêutico, já com mais de 20 anos de experiência nessa área cosmética. Já trabalhei em várias empresas, grandes empresas nacionais e empresas internacionais. E há 2 anos e meio eu voltei para o Brasil e montei a Novakoski, que é uma empresa de consultoria em pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Então, hoje o meu foco está em desenvolvimento de formulações exclusivas, tá? Então, toda a linha, desde shampoos, condicionadores, emulsões, linha dermatológica, dermocosméticos, maquiagem e perfumaria. Então, toda a linha de cosméticos em geral, a Novakoski, ela desenvolve. E o ideal, bacana, que eu te dou um auxílio desde desenvolvimento de formulações, escolha da embalagem, design de produto, notificação, né? Como nós somos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa ir atrás de uma fábrica. Eu já vou entrar no detalhe e explicar como funciona isso. Então, a gente vai atrás dessa fábrica, que a gente diz que é um terceirista, para que possa ser responsável perante a Anvisa e possa produzir a sua marca. Exato. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o início, como surge um cosmético, doutor Stanley? Exato. Eu acho que a ideia é justamente, Rodrigo, até porque esse material nós vamos deixar gravado, né? E aí nós vamos usar também isso aí para enviar para os alunos, para os interessados, para os colegas e para os que não são da área da saúde, para que esse raciocínio fique completo, né? Eu tenho essa vontade de ter um cosmético, uma linha de cosméticos, né? Independente de quem sou eu. Eu tenho essa vontade. O que eu tenho que fazer? Né? Ótimo. Eu vou ter com essa ideia, vou criar alguma coisa. Ótimo. Dentro da cosmética. Não interessa se é cosmética capilar, se é para face, se é para corpo. O que eu faço? Cosmética em geral. Hoje, se você não tiver uma indústria cosmética, né? Uma indústria que possua uma autorização de funcionamento, que a gente chama, aprovado pela Anvisa, você precisa buscar uma fábrica que possua uma licença sanitária, que a gente chama de terceirista. Então, hoje em dia, você tem que ter alguém que seja licenciado para a produção de cosméticos. Claro, doutor Stanley, que existe o cosmético artesanal, que é aquele cosmético que você faz lá na cozinha da sua casa, em pequenos volumes, que você não precisa registrá-lo na Anvisa. Certo. Mas o ideal é que qualquer cosmético em grande quantidade eu digo aí a partir de 500, de 1.000 unidades, você precisa regularizar isso perante a Anvisa. E para isso você precisa fazer em uma indústria com licença, com autorização de funcionamento da Anvisa. Então quer dizer que se eu não sou uma indústria, eu não posso produzir cosméticos? Na verdade, não. O que eu preciso fazer? Hoje eu posso agir de 3 maneiras, doutor Stanley. Se eu for fabricar um cosmético
para eu vender para o meu cliente final em uma loja de rua, eu preciso abrir uma empresa com o CNAE de comércio varejista de cosméticos. Tá? Então, para eu poder vender cosméticos, para eu poder iniciar o desenvolvimento da minha marca, eu preciso abrir uma empresa, comércio varejista de cosméticos. Não, Rodrigo, eu quero distribuir o meu cosmético para outras farmácias, para outras lojas. Quando eu digo comércio atacadista de cosméticos, a Anvisa entende que eu vou armazenar cosméticos. E quando eu armazeno cosméticos, eu preciso ter uma licença sanitária para distribuidora. Para realizar esse processo, eu também preciso ter uma autorização de funcionamento. Então, é um processo um pouco mais burocrático. Se eu for ter uma distribuidora, eu preciso tirar toda a documentação necessária para poder distribuir cosméticos. Certo. Se eu usar um CNAE de comércio varejista de cosméticos, eu posso começar a vender meu cosmético amanhã, por exemplo, depois de todo o processo de pesquisa e desenvolvimento e notificação. Então, tem que deixar bem claro aqui que, quando eu for vender um cosmético em uma loja de rua ou pela internet, aonde o meu cosmético vá à venda para um cliente final, eu posso abrir um comércio varejista de cosméticos. Se eu for vender o meu cosmético para uma outra marca distribuir ou em farmácias que vão vender para o cliente final, eu sou considerado uma distribuidora. Aí eu preciso tirar uma autorização de funcionamento e preciso ter um responsável técnico assinando pela minha distribuidora. Então, normalmente, as pessoas me procuram para fazer a venda de cosméticos pela internet ou em lojas físicas. Para isso, é um processo super simples. Você vai conversar com o seu contador, vai abrir uma empresa e vai colocar o CNAE na empresa, Comércio Varejista de Cosméticos. Certo. Passando esse processo de abertura de empresa, uma coisa super importante hoje é você ter a marca registrada no NPI. Porque eu não posso chegar amanhã para a Anvisa e falar, eu quero lançar Stanley Bitar Cosméticos. O doutor Stanley vai falar, opa, essa marca é minha. Então, você precisa criar uma marca que não esteja registrada e registrar essa marca no nome da sua empresa. Exato. Você tendo esses dois passos prontos, você vai procurar o Novacosk. Daí você está apto a conversar comigo. Muitas pessoas me procuram antes para que eu oriente adequadamente a abertura da empresa. Tá? Mas eu preciso seguir esses dois passos para poder chegar na pesquisa e desenvolvimento do cosmético também. Ótimo? Certo. Que, na verdade, eu preciso pesquisar se lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, preciso pesquisar se existe, né, algo parecido, esse nome, se tem lá igual, se não tem. Isso, né? isso e aí mesmo. Eles me liberam para aquilo, eles me respondem, dizem, olha, não tem, está livre, pode registrar, e você faz todo aquele processo de registro, né? E aí depois, Rodrigo, qual é a próxima fase? Esse processo, doutor, não é um processo rápido, né? Na verdade, para você conseguir o registro, o nome precisa estar disponível. Mas você, com esse protocolo de registro no NPI, você já pode iniciar o desenvolvimento do teu cosmético. Tá? Então, o próximo passo que a gente chama, a gente diz que é o briefing de produto. Grandes empresas, ela tem uma área de marketing que faz todo um estudo de mercado para o lançamento daquele cosmético e envia para a área de pesquisa e desenvolvimento, que seria o Novacosk, para desenvolvimento de um produto. Então, eu recebo um briefing com a faixa etária do produto que eu vou atuar, aonde o produto tem que atuar, um dermocosmético para rugas profundas, para a área dos olhos, com 8 horas de hidratação, 90% menos rugas, com ativos vegetais, toda a informação mais detalhada possível para que o formulador tenha um parâmetro para iniciar esse desenvolvimento. Certo. Eu também sempre tenho um valor que me determina o custo do produto. Porque hoje a gente sabe que, às vezes, a embalagem sai mais caro que o produto que você está vendendo. Então, eu preciso ter uma ideia
aonde eu posso chegar, né? O meu cliente precisa ter todo um plano de estudo para o preço que ele vai vender esse cosmético no mercado, para que o formulador possa chegar num determinado custo de formulação, tá? O preço não acaba aí, né? Eu estou explicando os passos todos normais que você usaria para o desenvolvimento. Quando você contrata a Novacosc para fazer esse trabalho, todo esse trabalho eu consigo te entregar pronto já, tá? Só para a gente entender detalhadamente o processo. Recebendo esse briefing, isso acontece normalmente em grandes empresas. Em pequenas empresas, é uma reunião frente a frente com o meu cliente, a gente vai sentar junto, a gente vai conversar. Rodrigo, por exemplo, hoje me ligou uma cliente que vende tranças afro. E ela falou, eu vendo muito bem tranças afro e eu quero uma pomada, um gel e um creme de pentear para cabelo afro. Ela me passou o briefing do produto que ela quer. Ela disse, Rodrigo, tem que ser vegano, não pode ter parabenos, não pode ter óleo mineral, tem que ter uma fragrância verde. Isso é o briefing do produto. Isso é uma coisa que também, Rodrigo, eu queria que depois, mais lá para frente, a gente conversasse mais. Porque realmente a onda de vegano agora é incrível, né? Agora tudo é vegano. Doutor Stanley, é o futuro. Amanhã às 9 horas da noite, no Instagram, químico.rodrigo, eu tenho uma live falando só sobre cosméticos veganos e certificação cruelty free, que é uma dúvida do pessoal, mas voltando a falar sobre esse assunto, na verdade, isso é muito... Depois a gente fala sobre isso. Só deixa isso é muito importante hoje, porque a gente precisa seguir uma tendência mundial. E o produto vegano a gente tem que seguir. Hoje em dia, né, o consumidor não aceita mais crueldade com animais, não aceita mais que você mate animais para você obter uma matéria-prima. Então, isso, normalmente, hoje, é uma coisa tão natural já para um formulador já pensar numa formulação vegana, tá? Mas voltando para lá, que é um assunto interessante, a gente já quer falar sobre ele, mas vou para as etapas de desenvolvimento. Então, o cliente me passou esse briefing, né? Rodrigo, eu quero um produto assim, assado, com uma essência verde, livre de parabenos, eu quero um ativo vegetal para cabelo afro. Aí começa o trabalho do Rodrigo. Eu vou atrás de matérias-primas. Antes de eu ir para o laboratório fabricar o meu produto, o que eu faço? Eu vou lá como um arquiteto. Eu vou desenhar a minha formulação. Então, eu faço no papel. Eu vou seguir com uma emulsão para cabelo, então eu vou colocar os meus ativos, eu vou buscar a fragrância que o meu cliente quer, eu vou pesquisar com fornecedores que são aprovados pela Anvisa para vender matérias-primas que a gente possa utilizar em cosméticos, principalmente, doutor Stanley, matérias-primas seguras e confiáveis, tá? Porque isso faz a diferença. Eu sempre falo nas minhas lives, eu brinco, né? Minha esposa fala, eu quero comprar um estojo de maquiagem da 25 de março com 1000 cores de sombras custando R$10. Eu falo, desconfie, é muito barato, né? Então a gente precisa duvidoso, né? Isso aí. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com questão de matérias-primas confiáveis. Com certeza. E uma coisa é eu trabalhar com matérias-primas para um volume de um cliente que vai fabricar 20.000 unidades e um outro cliente que vai fabricar 500 unidades. Então eu preciso tomar esse cuidado também, para saber que são matérias-primas que tenham estoque no Brasil, que sejam matérias-primas que estejam disponíveis, tá? Então, tudo isso no papel. Então, eu faço no meu papel, faço todo lá uma descrição, como eu brinco, né, para os meus filhos, que é como uma receita de bolo, que meu filho diz que quer ser farmacêutico também, não sabe o que ele está falando. Mas que eu falei que é uma receita de bolo que a gente precisa seguir para poder depois ir para a bancada. Então, eu faço toda a minha fórmula, né? Avalio os meus ativos. Não quer dizer que eu tenha escolhido um ativo e que esse ativo vai dar certo. Claro. Tá? Eu escolho ali no mínimo 2, 3 ativos, vou para a bancada e começo a fazer a minha formulação. Lá na bancada, eu vou desenvolver um protótipo, tá? Vou colocar os ativos e vou realizar os testes internos, que a gente chama. Que é o quê? São os testes... Eu sei meus clientes que um produto que eu use em mim e eu não gosto, eu não vou apresentar para ele. Então, o primeiro testador do produto que eu faço sou eu mesmo.
Então, eu trago para casa, eu uso na minha Sim. esposa, eu uso nos meus filhos, para ver se realmente o produto funciona, se a textura está adequada, para depois poder levar isso para o meu cliente. Tá? Então, eu fiz a fórmula teórica, eu fui para o laboratório, eu fiz um protótipo, eu levo esse protótipo para um teste que a gente chama de estabilidade acelerada, que é um teste que a Anvisa determina que toda vez que eu tenho validade no meu cosmético, eu vou ter uma coisa bem interessante de falar para o pessoal, para a gente poder continuar o meu raciocínio. Pessoal, vocês já viram, por exemplo, um Victoria's Secrets? Quando você pega um Victoria's Secrets, lá atrás, eu tenho uma embalagenzinha, tá? Aberta, e dentro dessa embalagenzinha tem lá 12M, 6M, 8M. O que quer dizer isso, Rodrigo? Isso aqui determina o tempo de validade do meu produto. Porque a legislação dos Estados Unidos é diferente da legislação da Anvisa. Então, essa validade aqui diz que eu posso ter o meu Victoria's Secret 5 anos na minha casa sem abrir. Depois que eu abrir o meu Victoria's Secret, eu tenho que usar ele em 12 meses. 12 meses. É diferente quando eu compro um cosmético aqui no Brasil. Quando eu compro um cosmético aqui no Brasil, ele já vem lá com um número de processo, Data de fabricação e validade. Tá? Por quê? Porque a Anvisa aqui no Brasil determina que um cosmético pode ter no máximo 3 anos de validade. E como eu determino a validade de um cosmético? Através de um teste que a gente chama de teste de estabilidade acelerada, que são 3 meses de testes. Normalmente a gente utiliza um ambiente a 23 graus escuro, um ambiente a 5 graus, um ambiente a 45 graus, que é uma estufa a calor, e um ambiente solar, luz do sol. Se o meu cosmético durar durante 3 meses em todas essas condições, eu posso determinar que o meu cosmético tem 3 anos de validade. Então, uma lógica fácil para a gente entender. 30, 60, 90 dias. Se o meu cosmético não tiver nenhuma alteração em 30 dias, eu posso dar 1 ano de validade. Certo. 60 dias, 2 anos. 2 anos. O ideal é que ele aguente 90 dias Bacana. para que eu possa determinar a validade de 3 anos. Legal. Fora isso, doutor Stanley, ele não pode ter nenhum tipo de separação. Por quê? Porque se o meu produto não tiver estável dentro desse prazo de estabilidade, o que acontece? Eu vou pegar uma loção e vou mandar para Manaus. Vou mandar para o Acre, que é um calor diferente do sul. Ele pode separar lá. Na hora que você for abrir o teu produto, vai sair óleo, vai sair água. É um produto que não está estável. Então, eu preciso fazer realmente essas condições drásticas. Para quê? Para que eu consiga determinar o tempo de validade do meu cosmético. Tá? Então, por isso que... Isso é diretamente ligado a essa estabilidade, né? Quer dizer... Totalmente. Isso tem todo a ver... Em condição nenhuma ele pode separar. Ele pode pegar os itens e ficar dividido em fases, né? Ele não pode fazer isso de forma alguma. Não. Só se for um óleo bifásico, que daí tem que ter 2 fases. Mas uma emulsão normalmente não pode, tá? Isso, e as pessoas, às vezes, acabam acostumando com essas separações. E achando que é normal você usar um agite antes de usar lá. Isso. Por exemplo, isso acontece muito em maquiagem, em batom. Quando você pega o batom lá, tem um monte de gotícula de óleo em volta do batom, né? Isso é um problema de desenvolvimento, de formulação. Voltando para isso... Deixa eu te fazer uma pergunta que a Renata, farmacêutica, aqui mandou, eu achei interessantíssimo. Olha só. Qual é a referência que você utiliza para a metodologia da estabilidade acelerada? Isso, a gente segue a RDC 47... É Anvisa mesmo, né? Isso, Anvisa. Sempre trabalhamos em Anvisa. A gente sempre trabalha com a RDC 47 e 48, que são as boas práticas de fabricação. Porém, a gente tem um guia de estabilidade da Anvisa. Renata, me escreve depois no direct que eu te mando esse guia, que é um guia de pesquisa e desenvolvimento e estabilidade da Anvisa. Doutor Stanley, terminando essa estabilidade, eu preciso fazer um teste que a gente chama de challenge test.
que é um teste que determina que o meu conservante, que eu coloquei na minha formulação, vai suportar os 3 anos, sem nenhum tipo de contaminação microbiológica. Nesse teste, a gente pega o cosmético, coloca em contato diretamente com o micro-organismo e não pode ter nenhum tipo de crescimento microbiológico. Então, isso também faz parte do processo de pesquisa e desenvolvimento. Ele passando na estabilidade. Rodrigo, só uma pergunta. Nesse caso, o que é feito? É coletado a amostra? É feita uma cultura disso? Ou como é que é? É isso mesmo. Durante o processo de desenvolvimento, o formulador manda uma amostra para o laboratório. O laboratório de microbiologia vai pegar o creme, vai colocar a cepa do micro-organismo diretamente no creme e não pode acontecer crescimento microbiano. O cosmético tem que ser capaz de matar, de inocular esse micro-organismo. Certo. Tá? Terminando esse processo, eu preciso fazer um teste que é o teste de compatibilidade de embalagem. Tá? Olha quanto passo para lançar um cosmético, doutor. Porque o que acontece? Eu posso pegar o meu cosmético, colocar ele dentro de uma embalagem e essa embalagem rachar, sair bolha, a cor da bisnaga passar para o creme. Né? Então, a gente diz que realmente a embalagem, o material, o tipo do plástico pode interferir na minha formulação. Então, eu preciso fazer esse teste que se chama compatibilidade de embalagem. Depois de todo esse processo, eu tenho uma formulação pronta para mostrar para o meu cliente. Certo. Então, eu vou chegar para... Doutor Stanley, tua formulação está pronta, está estável. Tá? Nesse processo, normalmente, a gente manda um protótipo para o cliente antes, em paralelo. Como aqueles shampoos que tu tinhas me enviado. Né? Chegou naquele momento, não é embalagem, mas Stanley, tá aí, olha, esse aí é o shampoo A, B e C, para escolher qual é a melhor cor, a melhor fragrância. Isso mesmo. Então, normalmente, 15 dias de estabilidade, eu mando a amostra para o cliente. Porque se a minha formulação for separar, ela vai separar rapidamente. Então, eu mando para você aprovar o protótipo e continuo realizando os testes de eficácia. Ah, Rodrigo, eu não gostei da cor, eu quero, em vez de verde e amarelo, eu não quero uma essência doce, quero uma essência verde. Alterou qualquer parâmetro, eu preciso iniciar novamente do zero. Então, volta tudo de novo, né? Volta tudo de novo. Aquele 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, volta de novo o controle. Volta. E existe totalmente, porque qualquer alteração que eu faça na minha formulação, eu posso alterar a estabilidade, eu posso alterar a parte microbiológica e eu posso alterar também, principalmente, mas eu só vou mudar a essência. A essência do cosmético, muitas vezes, tem o poder de alterar a formulação, de oxidar a formulação. E a gente sempre brinca, né? Essência, ela é muito alergênica. Então, a gente tem muito alergênico na essência. Então, isso também acaba interferindo no meu cosmético. Certo. Beleza? Então, chegamos lá no produto 100%. Produto 100%, hoje, eu não vou entrar em notificação de produto, porque a gente vai falar sobre muita legislação. A gente pode falar em outro tema. Mas eu preciso fazer a parte de... hoje a gente não fala mais registro, a gente diz notificação, né? Antigamente era grau 1, grau 2. A gente pode falar sobre isso mais para frente. Eu preciso mandar as informações para a Anvisa, para que a Anvisa me dê... Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui que tinha um número de processo? Sim. Eu só posso lançar o produto no mercado depois que a Anvisa me der esse número. E aí começa... Eu lembro, Rodrigo, que na época que a gente falava sobre medicação, era diferente você ter o cadastro na Anvisa e você ter o registro, né? Tinha essas diferenças. Quando era medicação, né? No caso do cosmético, como é que funciona? Sempre é um processo, é um número de processo. Doutor Stanley, qualquer cosmético que passou pela Anvisa, ele precisa ter número do processo. Quando você pegar o rótulo lá atrás, vai estar escrito número do processo. Se você não tem esse número, quer dizer que o cosmético não foi regularizado na Anvisa. Tá? Então, assim, a Anvisa tem toda uma lista de materiais que são possíveis de utilizar em cosmética no Brasil. Então, quando eu faço lá o cadastro do meu cosmético, eu vou colocar lá ácido cítrico numa determinada concentração, lauril éter sulfato de sódio em uma determinada concentração.
Se eu não puder usar essa matéria-prima, a Anvisa não deixa eu seguir com o meu processo e não me dá esse número. Certo. Tá? Aham. Então, eu preciso seguir uma legislação da Anvisa. Uma outra coisa importante que eu acho que muita gente tem dúvida é sobre a questão de dermatologicamente testado, Exato. hipoalergênico, oftalmologicamente testado, ginecologicamente testado. Existem alguns produtos que precisam passar por testes de eficácia, que a gente chama. Por exemplo... Esse último teste nosso agora, que nós fizemos lá da linha capilar, foi quanto tempo? Normalmente, ele dura em torno de 6 semanas, doutor. Depende muito do teste. Tá? Certo. Por exemplo, eu estou fazendo muito teste para álcool em gel hoje, que a gente chama que é ação antisséptica. Mata 99,99% das bactérias. Esse teste está saindo em 15 dias. Mas Certo. um teste que demande voluntários, que a gente diz. Isso também é importante, pessoal. A gente não faz mais testes nenhum em animais, tá? No Brasil, né? no Brasil não existe mais essa possibilidade de fazer teste em animais. Todos os testes de cosméticos são realizados em humanos, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço um teste dermatologicamente testado, ou chamado de HRIPT, é um teste de sensibilização cutânea. Ou seja, é um teste onde, durante 6 semanas, eu vou usar o meu cosmético na minha pele e não pode ter nenhuma reação alérgica, porque o voluntário que vai usar isso... Esse teste HRIPT, ele é utilizado com PETs. Eu não sei se o doutor... É mais ou menos como aquele PIC teste, mais ou menos segue aquele mesmo raciocínio, né? Eu não sei se você conhece, doutor Stanley, mas o PET, tá vendo? É isso aqui, ó. Então, Sim, sim. eu vou colocar o cosmético aqui no centro, vou colar isso aqui no dorso das minhas costas e vou fazer um acompanhamento com um médico dermatologista por 6 semanas. Aproximadamente aí 45 voluntários. Para quê? Certo. Para que eu possa ter o apelo de dermatologicamente testado. Bacana. Quando eu tenho o teste que eu falo lá, ginecologicamente testado e oftalmologicamente testado, o teste foi realizado na área de uso do cosmético. Certo. Quando eu tenho um teste dermatologicamente testado, eu posso dizer que um batom é dermatologicamente testado, mas ele não foi testado no lábio, ele foi testado na pele. em PET na pele. Tá? Então, me perguntam muito sobre a questão de hipoalergênico. Tá? Para eu poder colocar o claim de hipoalergênico no meu cosmético, eu preciso ter realizado o teste de HRIPT mais o teste de fototeste, que é fotossensibilidade cutânea. Qual a diferença? Que além Como é que é feito esse da fotossensibilidade, Rodrigo? Ele é irradiado com UVA na pele. E não pode dar nenhum tipo de reação alérgica. Certo. Tá? Não quer dizer que, se eu fizer o HRIPT separado e fizer o fototeste separado, eu não posso dizer que ele é hipoalergênico. Eu só posso dizer que ele é hipoalergênico quando eu fizer HRIPT junto com fototeste, que é a fotossensibilização cutânea. Aí eu posso utilizar o claim de hipoalergênico, produto hipoalergênico. Tá. Agora tem uma pergunta, Rodrigo. Por exemplo, quando nós falamos que pode ter sido uma reação cruzada, do ponto de vista químico, né? Na análise de vocês, isso aí significa o quê? Entendeu minha pergunta? Sim, entendi. Normalmente, na verdade, é muito comum as pessoas colocarem qualquer tipo de alergia no cosmético. Eu acredito que o senhor também já esteja acostumado com isso. Eu passei o creme, me deu um vermelhidão, a culpa é do cosmético. Eu passei o creme, fui para a praia sem filtro solar e queimou minha pele, a culpa é do cosmético. Normalmente, o que acontece? Quando eu faço esse teste, né, eu estou respaldado juridicamente e cientificamente que o meu produto não causa nenhum tipo de alergia. O que pode acontecer é que, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu usei desodorante aerosol a minha vida toda. Certo. E nunca tive alergia. De um dia para outro, me deu uma alergia tremenda, né? Minha axila ficou toda vermelha. Eu não conseguia usar durante uns 3 meses desodorante aerosol,
e hoje eu voltei a usar. Então, quer dizer que o meu organismo saturou daquele ingrediente que causou uma alergia. Mas isso não quer dizer que o meu produto seja alergênico. Entendi. Pode acontecer? Pode acontecer. Se a pessoa for muito sensível a qualquer ingrediente, a pessoa vai ter alergia. Mas isso não quer dizer que... Uma coisa importante que eu não disse é que o teste de dermatologicamente testado e o fototeste, eles são feitos dos fototipos de 1 a 4. Então eu abranjo todos os tipos de pele. Já para garantir esse tipo de retorno. Não sei se era isso a sua pergunta. Agora, lógico, tem outros vieses aí, tem outras situações, por exemplo. Pode ter algum componente alimentício, né, que faça esse efeito cruzado, que de repente predisponha mais para uma reação alérgica. E tem várias outras coisas que já fogem um pouco do nosso controle, né? Mas era exatamente essa resposta que tu deste. A Renata perguntou uma coisa aqui que eu achei bem interessante também. Tenho dúvida quanto à forma adequada de descrever a composição no rótulo. Deve vir sempre de acordo com o teor da matéria-prima, né? MP, que eu acho que é matéria-prima, né? Das MPs. Isso mesmo. Ou deve ser em ordem alfabética, ou não tem uma regra, né? Como é que descreve isso no rótulo? A gente deve seguir... Eu, particularmente, sempre coloquei isso de qualquer forma, né? Quando eu mando lá uma receita, por exemplo, para farmácia de manipulação, eu nunca segui um padrão, né? O que sempre vem, afinal, é aquele QSP, etc. Mas os itens, realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Tem alguma regra para isso, Rodrigo? Tem sim, doutor. A gente segue a nomenclatura internacional que a gente diz, que é o INC name das matérias-primas. Então, eu preciso ter o número que é o CAS number e o INC name. E eu sigo esse número que é uma nomenclatura internacional. Então, por que se você pegar o nome aqui do cosmético, aqui, ó, vou pegar o do Brasil aqui, ó. E você vai ler os ingredientes aqui e às vezes acaba assustando que o nome está um nome complicado, que não é em português. Uhum. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse nome, eu consigo ler ele aqui nos Estados Unidos, na China, sim, é uma nomenclatura internacional. E eu sempre vou seguir da maior porcentagem para menor. Certo. Tá? E se você chegar lá, você vai ver lá linalol, vários ingredientes finais que são os alergênicos que possuem na essência. Eu também preciso ter isso detalhado hoje na composição. Certo. Entendi. Tá bom? Então, chegamos lá no teste dermatológico. Então, hoje, um cosmético que a gente chama notificado, a Anvisa, ela sugere que os produtos sejam dermatologicamente testados. Tá? Mas é sugestão, porém, não é exigência. É isso mesmo. Então, porém, se eu não fizer, se for um produto de grau 1, eu consigo notificar. Já alguns produtos como produto infantil, produtos para mucosas, produtos, por exemplo, tinturas capilares, produtos com fator de proteção solar, eu preciso realmente realizar o teste. E, por exemplo, doutor, tudo que eu falar, eu tenho artimanhas para fazer o rótulo de um cosmético. Então, eu posso falar que o cosmético hidrata, eu não preciso comprovar para a Anvisa. Por quê? Porque eu vou mostrar para a Anvisa que, da composição do meu cosmético, eu coloquei uma matéria-prima que ela é classificada como hidratante. Certo. Mas se eu falo 8 horas de hidratação, eu tenho que provar para a Anvisa que o meu produto dá 8 horas de hidratação na pele. Tá? Se eu Essas alegações funcionais, né? Que nem a gente possui na parte farmacológica mesmo, né? Se tem a alegação nutricional apenas, beleza. Mas se eu digo que tem alguma resposta funcional, aí já segue outro caminho. É do mesmo jeito no cosmético. Isso né? mesmo, isso mesmo. Eu brinco que cosmético tem mais exigência que alimento. Que água, é verdade. Mas tecnicamente é verdade, porque o alimento ele só precisa ser cadastrado, ele só precisa ter o registro, não tem todo esse processo, né? Agora, se for um alimento funcional, aí já parte para o outro lado, né? Foi isso que eu acabei de dizer. O Vinícius está perguntando uma coisa interessante aqui. Não, Vinícius, a gente não falou ainda sobre isso. Ele está perguntando se ele pode ter um dermocosmético para vender no hospital, né? No hospital dele. Depois a gente fala sobre isso, né? Vamos falar. Para vender em clínicas, hospitais, etc. Vinícius, fica aí aguentando a nossa live, escutando tudo, nós vamos chegar nessa parte do business. Depois a gente vai falar mais do negócio. A gente tem
59 minutos, senão acaba a nossa live. Então temos que correr. Não sei quanto tempo já foi. Já nos resta 25, tá? Acelera. Vamos lá. Então, eu terminando os testes dermatológicos, tá? Eu posso notificar isso na Anvisa. Notificando isso na Anvisa, eu vou ter um número do processo. A Anvisa me dando o número do processo, eu consigo fabricar esse produto. Então, normalmente, quem não tem fábrica, quem tem só o comércio varejista e tem a marca registrada, eu vou atrás. Esse é o meu trabalho também. Eu vou buscar um terceirista para produzir a sua marca. Então, a gente vai produzir... Ah, Rodrigo, eu quero fabricar 500 unidades, eu quero fabricar 1.000 unidades. Eu vou buscar um terceirista, né? Esse terceirista vai me passar um valor da mão de obra de produção dele, né? Normalmente, você vai ter que comprar a embalagem, o rótulo, mandar para o terceirista e vamos fabricar o teu produto, tá? Aonde vai o trabalho do Novakoski? Até o acompanhamento do lote piloto. Então, eu vou lá no terceirista ensinar o terceirista a fazer a tua fórmula. Ensinei a fazer a tua fórmula, teu produto está pronto no mercado, você já pode começar a vender. Esse lote é aquele que também tem uma amostra que vai ser levada lá para a Anvisa para ficar como... Não é tão... É que é diferente da indústria farmacêutica um pouco, doutor. O ideal é que você faça um lote piloto, tá? E espere para ver como esse lote piloto se comporta. Mas na indústria cosmética, o lote piloto é o primeiro invase. Certo. A gente faz um lote piloto para ver o processo de fabricação, para avaliar o processo de fabricação. Tá? Então, desde o meu briefing até o meu piloto, normalmente leva em torno de 120 dias. Por quê? Porque eu tenho que seguir esse tempo de 90 dias de estabilidade da Anvisa. Maravilha. E quando eu for registrar esse produto, eu tenho um dossiê de produto. Nesse dossiê eu tenho estabilidade, challenge teste, compatibilidade, testes de eficácia. Tudo isso eu mando para a Anvisa para poder ter o meu registro. Perfeito. A Letícia falou que não esqueçam de registrar a marca no INPE, né, no INPI. Nós já falamos sobre isso, Letícia. A gente já contou lá no começo que esse é o início do raciocínio, né? É saber... Mas tá certo, não pode esquecer. É isso aí. Uma coisa aí, Rodrigo, temos lá o nosso lote piloto feito. Pronto, a fábrica terceirizada, o terceirista que a gente contratou, já fabricou o primeiro lote. E aí, o que eu faço? Então, esse lote, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho o número do processo da Anvisa, eu já posso invasar o meu produto e já posso vender. Certo. Porque a Anvisa esse lote piloto eu já levo para esse lote piloto já é eu já levo para loja, eu já levo para esse lote piloto é feito pelo formulador na fábrica que vai produzir para você. Normalmente esse lote piloto é assim, ó. A gente diz que o lote piloto por exemplo, Dr. Stanley, eu vou fazer um lote piloto. Pode dar ou não pode dar certo. Porque uma coisa é quando você fabrica 100 gramas no laboratório e quando você vai para uma fábrica, tem fábricas que a gente fabrica 1 tonelada do mesmo creme. Então, muda a agitação, muda a velocidade, muda o processo de fabricação. O lote piloto é o nosso teste. Então, ali eu vou aumentar a velocidade, vou diminuir a velocidade. Às vezes, eu preciso aumentar um pouco a matéria-prima, diminuir um pouco a matéria-prima. É igual cozinhar, fazer um bolo. Né? Então, normalmente, esse lote piloto é para fazer isso. Se o lote ficou dentro dos parâmetros, porque quando eu desenvolvo um cosmético, eu faço um parâmetro de especificação. Então, eu digo para a Anvisa que esse produto vai ter uma determinada viscosidade, um determinado pH, uma determinada densidade. Se esse lote piloto passou dentro da especificação que eu determinei para a Anvisa, se eu retirei uma amostra do meu lote piloto, mandei para fazer um teste microbiológico, não deu nenhum tipo de contaminação, eu estou apto para envasar esse cosmético e vendê-lo. Perfeito. E aí chegou nesse momento que eu já tenho todo o lote piloto, já está pronto, e aí eu preciso agora pensar na comercialização. Né? Certo. A gente tem 20 minutos agora para dizer, bom, criamos algo. Agora a gente precisa vender. O que nós vamos fazer com esse produto? Né? Ótimo. Então, nós vamos dar vazão para isso daí? É uma coisa bem importante. Até onde vai o trabalho do Novakoski? Meu trabalho vai até o lote piloto. Então, eu sempre brinco para os meus clientes que eu desenvolvo a formulação, entrego a formulação para ele. Ele precisa criar um business plan de venda desse cosmético.
normalmente as pessoas vendem esse cosmético pela internet ou porque tem lojas físicas, tá? Então, realmente a pessoa precisa criar um plano de negócios para a venda desse cosmético. Eu posso te dizer com propriedade que a margem de um cosmético, o mínimo que você coloca em cima é vezes 300%. As grandes empresas jogam aí em torno de vezes 10, 1000% em cima do cosmético. Então, a margem é uma margem super boa. Nós estamos falando de uma empresa que fatura mais de 100 bilhões, né, ano. O Brasil aí já tá né, quase o segundo mercado de cosméticos mundial. Era o terceiro, e aí fica nessa história de terceiro e segundo, né? Mercado de cosméticos do mundo, né? Isso aí. Agora, uma pergunta que é bem recorrente e várias vezes, inclusive, no desenvolvimento da franquia Dr. Hair, a gente conversou sobre isso, né? Sobre ter produto dentro de uma clínica, ter produto dentro de um hospital, né? Comercializar o produto, sendo uma instituição de saúde. E aí, Rodrigo? E a gente entra num detalhe bem delicado, né, doutor? O senhor sabe aí que o CRM ele é muito delicado nessa questão do médico poder vender um produto com a sua marca ou falar do produto. O médico não pode falar do produto. Exato. Então, então normalmente não poderia ter a linha Stanley Vittar. Né? Na verdade, assim, se ele não clinica... de ser médico e tivesse linha Stanley Vittar. Isso. Se ele não clinica, ele pode ter a linha. Se ele não tiver o CRM dele ativo, ele pode ter a linha. Nós vamos chegar lá, Rodrigo. Nós vamos chegar lá. E outra coisa é que, assim, normalmente as pessoas fazem o quê? A empresa não tem nada a ver com o nome do médico. Claro. Então, ele criou uma empresa de cosméticos, onde ele pode fazer parte da sociedade, mas não é ele que vai aparecer nas mídias sociais, porque qual que é o problema com o CRM? Que você não pode, você como médico, não pode vender um produto, induzir o teu paciente a usar esse produto. Isso é completamente proibido no nosso código. Isso, é antiético. Isso é verdade mesmo. Não pode e acabou. Então, você vai ter que montar uma estratégia de venda do teu produto em uma outra rede social, onde esse médico não apareça. Mas a pergunta vai além. Como é que eu faço para vender que não seja meu produto, né? Nem de qualquer outro colega? Como é que é feito para que isso seja vendido dentro de uma clínica ou de um hospital? Tudo vai depender de se você tem o KNAI de comércio de cosméticos. Você precisa ter esse KNAI dentro do seu contrato social. Certo. Se você tem o KNAI de comércio varejista de cosméticos, mesmo que seja dentro da sua clínica, você pode vender. Se você colocar como comércio atacadista, é aquele processo que eu te disse, que tem que ter a AF e tem que ter um farmacêutico responsável. Certo. Então, tudo vai depender, doutor, se você tem ou não tem essa autorização. Porque a Anvisa pode bloquear dentro de uma clínica. Existem muitas farmácias de manipulação que têm liminar para vender cosméticos. Eu acredito que pode ser nesse mesmo princípio. Sim. Eu dei uma pesquisada em alguns números e alguns me chamaram muita atenção. Esse dos 100 bilhões ano, né, de potência foi que o Brasil era o terceiro, o segundo maior comércio de cosméticos do mundo. E outro número que me chamou muita atenção é que nós temos de comércio varejista de cosméticos, de produtos de perfumaria, etc., mais de 200 mil. Para ser exato, são 211.132 comércios dedicados a isso. Né? É um número brutal. Se a isso a gente soma que nos salões de beleza também vende, nas estéticas, né, nas atividades de estética, etc., também vende. Né? A gente consegue chegar aí a um número, com certeza, de acima de 1 milhão de estabelecimentos que fazem esse tipo de comércio. Né? Com certeza. É algo muito pesado, é algo impressionante, né? Não, e nós brasileiros, assim, para o uso de cosméticos, somos distintos, né? E eu estava avaliando um estudo sobre a questão do gosto do brasileiro para perfumaria. E normalmente o pessoal aí... por que o perfume, né? Me perguntam sempre, por que o perfume
europeu dura mais que o nosso perfume, né? Porque aqui no Brasil a gente toma aí de 3 a 4 banhos diários. Exato. E isso para qualquer outra pessoa, para qualquer europeu, é um absurdo. É um absurdo. Então, Rodrigo, assim, tu sabias que eu pagava um percentual maior com meus companheiros, meus colegas de apartamento lá na Espanha? Eu tinha uma taxa a mais justamente por causa disso. Meu consumo de gás era maior. Então eu pagava um pouco. A gente dividia as contas, mas eu tinha um percentual de 25% a mais por causa dos banhos, viu, meu amigo? Dos banhos, né? Então muda muito, né? Muda muito. Mas Eu tive dando uma olhada também. Pois não. Não, pode falar, continua. Não, é uma tendência nossa, né? Uma outra curiosidade para o pessoal, assim, um exemplo. A brasileira, ela se maquia 7 horas da manhã, ela usa a sua máscara para cílios e ela quer ir para a balada às 8 horas da noite e quer que a máscara para cílios esteja firme e forte lá. Né? Já a mexicana, ela aplica a máscara para cílios no mínimo 6 vezes por dia. Então, são formulações completamente distintas para cada país. Exato. Sabe? Isso é muito interessante. E realmente Vamos falar do mercado de cabelos do Brasil, doutor? Vamos. E é o maior. Eu quero só fazer um parênteses. Rapidamente. Eu tive dando uma pesquisada. Eu ando muito preocupado com pós-Covid, né? Com pós-coronavírus. E é lógico que é evidente que a gente está aqui falando de cosmética, mas está super ligado, está super preocupado com essa situação da pandemia. Todos os sites especializados, tudo que eu fui procurar informação, todo mundo diz a mesma coisa. Não está existindo crise nesse mercado. A perspectiva é de crescimento, continua a perspectiva de crescimento acima de 10%. Então, assim, se existe um setor que continua altamente positivo, otimista, é o da cosmética. É o da cosmética. Não estou nem falando da estética, né? Especificamente o da cosmética. Né? Então, para quem está assistindo a gente, para quem está escutando, com certeza absoluta, e continuará sendo um ótimo investimento. Né? E por isso, talvez a gente tenha escolhido esse tema e a gente esteja tocando nesse assunto. Não é à toa, né, Rodrigo? Não, eu acredito que também é muito interessante para muita gente que não tem conhecimento de todos os processos e da exigência. Eu sempre brinco para os meus clientes, doutor Stanley, como eu atendo empresas que são fora do Brasil, internacionais, eles não conseguem entender a burocracia que o nosso país tem para poder lançar um cosmético, para poder abrir uma empresa aqui, sabe? Então, realmente é um mercado gigantesco, é um mercado que está crescendo cada vez mais e que realmente a gente precisa de exigências, de tantas exigências. Então, cada vez mais o cosmético vai se destacar, um cosmético vegano, um cosmético que se preocupe com a embalagem, porque eu posso muito bem fazer um cosmético vegano, mas a minha embalagem lá não sei quantos mil plásticos, quantos ingredientes químicos, né? Então eu preciso me preocupar com a formulação, preciso me preocupar com o meio ambiente, né? Isso já é uma coisa. Então o diferencial de você ter uma formulação assim, com certeza vai fazer o sucesso de venda do teu produto. Exato. Rodrigo, nós temos aqui 40 segundos. Vamos fazer uma coisa? Vamos encerrar salvar. Gente, vocês que estão aí, por exemplo, o doutor Pedro Luiz acabou de dizer, meu sonho é investir na minha linha de cosmético. Pedro, eu sei exatamente o que é isso, o Rodrigo sabe muito bem, porque se é também meu sonho, a gente também está trabalhando em cima